Então, vamos dar continuidade, então, à nossa programação e com outro tema bastante interessante, que é quando a vida que eu sonhei não aconteceu. MDR e IFS no atendimento à solidão feminina na maturidade. Quem vai trazer essa temática para gente é a Daniele Pinheiro. A Dani é mestre em psicologia pela UF, Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em neurociência do comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, psicoterapeuta, supervisora certificada em MDR, terapeuta em Internal Family System pelo IFS USA, psicoterapeuta em Breast Spotting e AEDP, especialista em neurobiologia do trauma em mulheres com foco nos impactos psicossociais e neurobiológicos da condição feminina. E é também coautora de alguns livros. Com você, Daniele. Obrigada, Lilian, obrigada a todos. Muito bom dia. Eu estou muito feliz e honrada a participar dessa mesma mesa maravilhosa, com tantas contribuições. E agora a gente vai estar falando de um viés mais psicossocial, né? Como se pode utilizar o MDR também com esse olhar. Vou compartilhar agora a apresentação. Veja se todos estão vendo. Tá ok? Vocês Ok, estão vendo? tá ok. Dá pra ver, tá ok. Ótimo. Sim, ok. Então, essa apresentação, isso aqui é uma apresentação de caso, né? Na verdade, eu não vou me aprofundar individualmente por uma exposição pública. E foi a partir desse caso que eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão da maturidade e principalmente com esse olhar mais sociológico, né? A psicologia às vezes traz uma visão muito individualista, né? Muito individual do sujeito, sem estar percebendo alguns vieses coletivos e culturais. Então, começamos com e quando a vida que eu sonhei não aconteceu? Vamos atravessar por uma jornada de autodescoberta e cura para a solidão feminina na maturidade, através do MDR e do IFS. Vocês estão passando? Tá passando aí? Aqui não tá. Ah, passou. Deixa eu ver aqui que eu tô. E vamos começar com uma pergunta. E se a liberdade que dizem que você ganhou na maturidade for, na verdade, a solidão que você nunca escolheu? Aqui, nesse trabalho, é necessário que a gente comece a olhar o algo do não dito do paciente, e quando você começa a perceber que algumas falas que talvez, eu vou usar uma palavra disfuncional, mas eu não gosto dessa palavra, né, mas de uma forma que não é adaptativa para aquela pessoa, é o senso comum, né, que é a tal da liberdade, né. Aqui é a narrativa oculta da solidão. Vamos iniciar com uma ressonância de uma voz. Uma paciente anônima, que eu não vou estar dividindo, cuja vida, aos olhos da sociedade, deveria ser repleta de liberdade. A pessoa vai buscando terapia, mas o entorno não entende. Mas por que que você está precisando de terapia? O que que te aflige? Afinal de contas, agora você é livre. Contudo, para ela, essa liberdade era um sinônimo amargo de solidão, não escolhida. E é aqui que introduzimos o conceito do luto não autorizado e do projeto de vida desmoronado, perdas profundas que a sociedade muitas vezes ignora. Aqui vamos dar alguns dados, né, sobre solidão das mulheres.
Em torno de 2/3 das pessoas idosas que vivem sozinhas são mulheres, de acordo com o artigo publicado no Cielo. Aí tem um link se vocês quiserem pesquisar. No Brasil, um estudo do IBGE revelou que mais de 5.600.000 de brasileiros idosos vivem sozinhos, e a maior parte desse grupo é composta por mulheres. E aqui a gente inclui o caso de viuvez, que é muito comum, as mulheres, os homens, né, falecem mais cedo que as mulheres, então mulheres ficam viúvas em maior quantidade, e divórcios. Com o passar do tempo, mais pessoas estão se divorciando, e as mulheres, pelo foco, inclusive, social ser da juventude, mulheres mais velhas com dificuldade de recompor essa família, estatisticamente. Esses dois focos eu trouxe só para trazer uma curiosidade que não vai ser o foco do nosso trabalho, porque nós vamos falar aqui das mulheres casadas, que mesmo casadas se sentem sozinhas. Nós não temos estatísticas nacionais disponíveis até o momento sobre essas mulheres, até porque tem um livro que é sobre a solidão da mulher casada, sensacional, que é uma pesquisa feita do Brasil, que quando ela estava fazendo a pesquisa, ela vê o quanto nenhuma mulher casada é mal casada. Todas as mulheres casadas são bem casadas. Então, aqui vamos focar nesse sentido que a gente não tem os dados. O luto invisível, o futuro não realizado. O luto não autorizado são perdas que a sociedade não reconhece como merecedoras de luto, como partida dos filhos adultos, né? Essa paciente, ela estava sofrendo muito porque, na verdade, deu tudo certo na educação dela. Os filhos cresceram, mudaram de países, né? Foram seguir sua vida, casaram, tiveram filhos. E qual é o lugar dela agora, né? E nós aí vamos entrar na socialização feminina. Uma mulher que, na sua maioria, é educada para cuidar, para fazer da família o centro da sua vida e que a felicidade dos filhos é valorizada socialmente como um reconhecimento daquela mulher, enquanto identidade. Em compensação, os filhos que não dão certo socialmente é um fracasso individual daquela mulher, como se aquela outra figura paterna não tivesse tido participação, né? E vamos lembrar, como a Débora disse anteriormente, é 50-50. Pena que esses 50 às vezes não é bem 50. E aqui vamos para a dor silenciada do que foi e não é mais socialmente validado. Então, você tem uma dor profunda, porque você fica deprimido, foi essa a motivação dela, a terapia, ansiosa, sem perspectiva de futuro, porque afinal de contas ela estava sofrendo, mas ninguém estava entendendo por que ela estava sofrendo, e ela começando a se questionar do sofrimento dela. Será que esse sofrimento faz sentido? O que, que é que está aparecendo desse sofrimento? E ela olha do lado, é casado, o marido dela, né, mora com ela, são casada há muitos anos, e ele tem a vida dele, né? Então, ele tem o jogo de tênis, tem a vida social, os amigos, que, aliás, nunca foi perdido ao longo dos anos. Isso foi uma coisa que foi muito frisada, que ao longo dos anos, ele sempre foi mais na dele, mais frio, onde a participação de levar nas escolas, nos cursos paralelos e tal, isso não era compartilhado com ele. Ele tinha um trabalho, né, tocava a vida dele, tinha uns amigos e que nada mudou. E aí, quando esse centro da vida dessa mulher sai, que são os filhos, o que sobra para ela se não for o vazio? E para ele? Sobra o que sempre teve, o que ele sempre teve, a vida dele toda, que na verdade a família compunha uma parte, não o centro, como era no caso dela. Aí a gente entra no luto do futuro, né? E como era esse futuro? Uma mulher que se planejou para cuidar desses filhos, de ter netos, a casa tinha que ser repleta, alegre, feliz, cheio de pessoas, né? Ela teria uma vida repleta de pertencimento, de sentido,
de amor, né? No sentido mais senso comum do amor. Porém, o luto do futuro chegou e a dor pungente pelo que não se realizou, pelos seus sonhos desfeitos, pelas expectativas não cumpridas e uma projeção de vida que desmoronou antes mesmo de se concretizar plenamente. E uma vida que desmoronou aos seus olhos sem ela não ter feito nada de errado, porque a vida dela deu toda certo. E é onde a gente entra no impacto da identidade feminina. Para muitas mulheres cuja identidade foi construída em torno da juventude, da aparência, do cuidado, da maternidade, esses lutos se tornam ainda mais complexos, dissolvendo o propósito central de suas vidas. É como a gente pode ver, o processo do envelhecimento ele não é autorizado para a mulher. Ele não é permitido. As mulheres têm necessidades o tempo todo de estar transformando seu rosto de 50 num rosto de 18. E isso fica uma agressão física, inclusive, porque o nosso corpo, ele não é projetado para tamanha agressão de ácido, de cirurgias, e acaba o corpo se compondo e recompondo e acaba ficando até meio estranho, meio esquisito. Tem até uma pessoa na academia que eu frequento, muito interessante, que ela fez tantos procedimentos estéticos que eu ficava perdida nos olhos, que eu tenho um quê meio infantil, que às vezes eu me perco num determinado curiosidade, fico curiosa e me perdi ali no rosto dela. E aí, às vezes, ela me olhava, eu meio sem graça, olhava para ela e, e eu sorria, né? E assim a gente ficou amiga. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O tempo passa assim. Eu até estou aqui com minha plantinha, não sei se vocês olham, temos folhas amarelas, temos folhas marrons. A vida compõe o envelhecimento. E nós, mulheres, merecemos envelhecer com dignidade, com amor e com autocuidado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar conta diariamente, porque o mundo diz que nós temos que ser jovem para sempre. Aí, em relação ao cuidado, que o centro da vida da mulher gira em torno do cuidado, e aí um outro termo que talvez possa criar algumas questões, mas eu não me importo, que é sobre a tal da energia feminina. Como se a mulher é natural dela cuidar. Será mesmo que é natural? Será que o cuidado não cabe a todos? E que a mulher sempre está sobrecarregada com o cuidado dos filhos, do marido, da sua família de origem, da família do marido, de amigos. Então, ela também vai se perdendo nesse cuidado. E qual é o problema desse cuidado? É quem cuida dessa mulher? Quem cuida quando ela não aguenta mais cuidar? E se ela diz, eu quero ficar olhando para o teto, eu quero ficar descansando, eu quero repousar, eu tenho direito também. E as pessoas falam, nossa, como você é ruim, como você é egoísta. Quando a mulher sai um pouco mais desse lugar de cuidado, ela entra muito nesse lugar de que ela é fria, que ela não tem amor. Como se amor e cuidado conversassem. E isso é um conceito também que vem muito misturado. Agora, como eu posso cuidar do outro se não me cuido? E aí eu vou trazer uma metáfora, que é um exemplo bem concreto, do avião, né? Que eu gosto muito, eu repito muito isso, que no avião, quando cai a máscara de oxigênio, eles não falam. Coloque primeiro na criança, na pessoa que está do seu lado, vê se está todo mundo bem e depois olhe para você. Não. Eles falam, põe em você primeiro. E depois, para a pessoa que está do seu lado, você pode assessorar a criança, o idoso, enfim. Por que isso? Porque se você não tiver com oxigênio suficiente, você desmaia e você não ajuda ninguém. Então, esse olhar do cuidado para a mulher é muito importante. E aí a gente entra bem coladinho com a maternidade. A maternidade agora tem um movimento bem grande de várias pessoas decidindo não ter filhos por questões até financeiras, né? Porque o capitalismo está presente na vida de todos, né? Não é só uma questão de desejo, mas é uma questão de poder prover isso.
E tem vários outros paralelos, como trabalhar e cuidar dessa criança. Se você tem realmente um filho, você tem possibilidade de cuidar dessa criança, ou seu filho vai ser cuidado por creche, pelos avós, por pessoas, por mulheres, né, com classe social inferior, né, com menos recurso financeiro, e ainda deixando os filhos dela muitas vezes à deriva também. E todas essas questões que são sociais, elas estão no set terapêutico. Elas não estão apartadas e a gente precisa dialogar com elas também. E aqui a gente tem eu coloquei essa frase, porque foi uma frase muito impactante. Porque para mim liberdade é uma coisa muito cara, eu acho muito importante. E a primeira coisa que ela me fala é: "Eu não quero ser livre". É. E eu fiquei com aquela frase ressoando, né. E que liberdade é essa que nós estamos falando, né? E aqui a gente mergulha numa experiência de uma paciente cuja vida se tornou um reflexo de um luto invisível, invalidado, desconsiderado, que o que não falta para ela são psiquiatras e profissionais enchendo de antidepressivo, porque afinal de contas ela está maravilhosa, a vida dela está bem, os filhos dela estão tudo certo. Qual é o seu problema? Só pode ser uma falta de um antidepressivo, né? Está deprimida, coitada. E aí a gente entra na identidade materna, toda construída em torno dos filhos, na idealização da velhice, né? Um sonho da casa repleta de netos. Abriu mão da vida, da juventude, seus sonhos, dos seus interesses e investiu em ter uma casa com netos. Só que aqui nós estávamos fazendo uns planos para a vida de outros, né? Como a gente fala bem no MDR. Qual é a crença positiva que você quer ser a seu respeito? É o que você pensa de positivo ao seu respeito, não o que você gostaria que o outro fizesse na sua vida ou pensasse de você. É, e é muito comum isso das pessoas delegarem para o outro o que ela está sentindo. Né? Já ouvi de uma outra pessoa que eu não tenho problema nenhum, eu só queria que meu marido pensasse desse jeito, a minha família pensasse desse outro e meus filhos do outro. Resolvendo isso, tá tudo certo na minha vida. Eu nem preciso de terapia. Agora, eu acho muito engraçado, né, que quando a pessoa fala, ela fala com o coração muito puro, muito claro e muito seguro de que tudo o que precisa na vida dela é mudar o mundo que está ao redor. Mas e eu nisso? Onde eu estou? Né? Entramos no vazio conjugal, maridos emocionalmente ausentes. Então, você tem uma pessoa em casa que todo mundo considera um bom marido, porque é provedor, às vezes sustenta, está muito na moda, né? Esposa troféu, né? Na rede social, todo mundo quer um marido, ser uma esposa troféu. Todo mundo não, né? Algumas pessoas. Mas esse marido, às vezes, ele só dá dinheiro. Às vezes, isso quando dá, às vezes não, às vezes é dividido a conta, mas na hora que ele precisa se fazer presente, como o filho doente. E agora, o que eu faço com esse filho? Quando o filho precisa para um curso paralelo, um curso de alguma coisa extraconjugal, quem leva? Ele não pode porque ele está trabalhando, ele não pode porque ele não tem jeito, ele não pode porque isso não é coisa de homem, né? Afinal de contas, isso é coisa de mulheres. A vida não escolhida, sensação de estar vivendo um roteiro alheio. Qual é o roteiro nesse caso? É a tal da liberdade. Mas ela não quer ser livre. E o que fazer? E aqui nós temos os sintomas presentes: depressão, desesperança, inutilidade. A vida perdeu totalmente o sentido, totalmente a razão de ser. Mas o que eu faço? Eu tenho 65 anos, tenho minha vida está aparentemente toda certa, porém, não tenho mais por que continuar. A vida não faz mais sentido para mim. E como todas falaram anteriormente, o MDR é uma abordagem sim integrativa. Eu sou apaixonada, como todas as outras falas anteriores. É impressionante como o MDR transforma vidas.
é necessário que a gente compartilhe e divulgue mais essa abordagem, para que tenha tantas transformações. Nesse caso, eu utilizei duas abordagens. Na verdade, eu usei até três, né? A experiência somática também, que eu gosto bastante. O MDR, o IFS juntos. Como é que eu usei? O IFS, o Internal Family System. Gente, desculpa, eu tenho esse problema, porque como eu aprendi o Internal Family System em inglês, eu acabo falando IFS. Eu aprendi o MDR em português, eu falo MDR. Então fica estranho, mas eu preciso me adaptar a isso. O que eu fiz? Um mapeamento de partes. O Internal Family System, ele trabalha com traumas culturais, traumas transgeracionais. E ele tem muito claro e definido sobre a questão da misoginia, do patriarcado. Inclusive, foi lançado alguns seminários internacionais sobre traumas específicos para mulheres. As principais abordagens de trauma, entre psicoterapia sensório-motora, várias outras, o MDR, tinham representantes falando sobre o que é ser mulher. E olha que interessante, nós tivemos duas edições, um movimento internacional que não vingou. Será que isso não se fala de uma misoginia e que não é específico do Brasil? Tá? A gente tem, que às vezes a gente pensa, os países nórdicos, né, os países Dinamarca, Noruega, tem um movimento diferente? Mais ou menos. Tem alguma, a violência é bem aquém, né, do Brasil. O Brasil é o quarto país de violência. A gente as mulheres são extremamente violentadas, psicologicamente principalmente, né, e fisicamente, com feminicídio e tudo, mas lá também tem grandes momentos de misoginia, apesar das mulheres lá terem mais conhecimento, tanto é que os homens, tanto americanos como europeus, vêm para a América Latina buscar a melhor esposa, porque são mulheres mais submissas que acreditam nesse lugar central do cuidado. Então, isso está sendo um movimento internacional significativo e que a gente precisa olhar que, apesar no Brasil não ter, a gente, quanto terapeuta no nosso consultório, dando cursos, formando outros profissionais, a gente possa levantar essa sementinha. Talvez esse problema não seja tão individual. A gente está falando de um contexto muito, muito maior. E como nós estamos tão intrincados nisso, aí vem as nossas partes. As nossas partes também ressoam, né, com a parte cultural. Então, se eu concordo com aquilo, né, como é que eu faço com que aquele meu paciente ele consiga reprocessar? Eu acho que ele já alcançou o lugar e talvez eu não vejo isso como questão, então é necessário, nessa apresentação, eu trazer essa provocação. Então, aqui eu trouxe o acesso às partes, como acessando as partes internas da paciente, que esperava uma vida totalmente idealizada, e aqui essa palavra idealizada, eu vou colocar uma vida totalmente construída por uma socialização feminina, e também as partes que carregam raiva, abandono e rejeição. Porque é claro que essa pessoa que dedicou tanto tempo da vida dela direcionado para conseguir o que o mundo disse que era o certo, e aí ela chega no momento e ela vê que, peraí, o que deu errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque isso também é uma característica feminina, se voltar para si. O que eu fiz? E aí vem a raiva do parceiro. Isso está acontecendo muito, né? Chamando o divórcio cinza. Pessoas com torno de 50, 60 anos se divorciando, porque elas percebem ao longo da vida que elas se doaram muito mais àquela relação e que ela não teve o retorno, aí começa com a raiva, abandono, rejeição. E uma outra coisa que algumas mulheres desenvolvem como são dependentes financeiramente, não pode se separar, é muito difícil reconstruir a vida financeira aos 60, não que seja impossível, porque nada é impossível, nada não. Algumas coisas não são possíveis, né, depois de uma certa idade. Vem a raiva. Aí vem aqueles parceiros que ficam o tempo todo catucando, né? Fica o tempo todo ofendendo, sempre está dando alguma. Vem aquela raiva na fala. E as pessoas que olham de volta
né, ao redor, não entende o que está acontecendo, porque pegou pegou o bonde andando, né? Afinal de contas, que raiva é essa? Ah, essa mulher só pode ser louca, né? Poxa, o cara é tão bacana, né? Sustentou a casa toda, vamos colocar nesse cenário, né? Sustentou a casa toda, está casado com ela até agora, aparentemente não tem traição, coloco aparentemente, porque enquanto não se tem prova, né? Não tem como dizer que teve ou não. Então, a raiva fica ali. E qual é o problema da raiva? Nós, mulheres, somos a principal alvo de doença autoimune. As doenças autoimunes, como foi dito anteriormente, as doenças, elas têm uma base de trauma. Só que esse trauma pode ser, não tenha começado agora. Esse trauma você está carregando da sua bisavó, da sua avó. E se a gente não conhece pelo menos 3 gerações daquela doença, muitas vezes a gente fica patinando ou tratando a superficialidade. O MDR, ele é fantástico, fabuloso, porém a gente precisa entender essas tramas e essas crenças bem enraizadas. E o que que a gente reprocessou? Não sou útil, são crenças limitantes, não tenho valor sem meus filhos, né? E esse eu botei sem meus filhos só para fazer sentido, né? Mas a gente ficou na questão do não tenho valor, onde esse valor só é visto porque, nesse caso, o sentido dela estaria em trazer, em ser útil para os filhos, levar para a escola, queria repetir a vida, só isso. Então, assim, não tem nada de grande de novidade. A única coisa que ela queria fazer era repetir a vida que ela sempre teve, né? Mas não foi possível. E sou invisível. Por que sou invisível? O marido está sentado no sofá. E onde está ela? Cadê os interesses dela? O que ela gosta? E será? Ela sabe o que ela gosta? Porque uma pessoa que passa uma vida cuidando, ela sabe o que eu gosto. Será que eu gosto de sal ou doce? Será que eu gosto de praia ou montanha? Será que eu gosto de dormir cedo? De dormir tarde? Será que eu gosto de passear na praia? O que que eu gosto? E aí entra num processo de reconexão consigo. Entra num processo de olhar para si e entender quem é você na maturidade. Na maturidade de um corpo que já não tem a vitalidade dos 20 anos, já não chama a atenção das pessoas como aos 20 anos, então você vai ter uma reconfiguração dessa identidade e vai ter uma reconfiguração de quem eu sou que eu nunca soube. Eu nunca testei meus limites. E para construir tudo isso, esse mapeamento dessas pátrias transgeracionais, culturais, as crenças negativas, eu fui adaptando protocolos, utilizando específico para memórias da juventude, da maternidade e cenas ligadas à ausência de validação conjugal. A partir depois de todo o trabalho de movimento feito, a gente construiu novas crenças, mudanças de crenças limitantes, porque quando a gente começa a olhar para ancestralidade, que falam muito, né? Eu vi ontem um vídeo, eu falei, gente, isso é criminoso o que fazem. Aí colocou uma mulher de 1930. Sou feliz cuidando dos 20 filhos, né? É, fazendo comida, cuidando do meu marido, cuidando da minha casa, que não sei o que, na 1920. Aí vai falando todos os anos, aí chega agora. Divido a minha conta, estou estressada, com ansiedade, trabalho e tal. Essa questão não tem a ver com emancipação feminina, ela tem a ver com o capitalismo. Os salários reduziram, hoje uma pessoa só não consegue mais manter o padrão de vida sem estar numa exaustão, a maioria das pessoas. Então, é necessário que descolhe isso, entenda que essa mulher de 1920, de 30, 40, ela não tinha outra opção a não ser ter 20 filhos, 15 filhos, amamentar a vida toda e ainda apanhava. Por isso os casamentos eram duradouros. Então a gente precisa reconstruir, repensar sobre isso. Quando a gente vai trabalhando essas crenças, entendendo que não é pessoal, eu não fui um fracasso, eu não dei errado, nada funcionou, não é isso. Eu simplesmente estou repetindo o que eu aprendi culturalmente, o que minha mãe disse que era certo,
o que minha avó disse que era certo, o que minhas amigas dizem que é certo. Afinal de contas, a minha dor da solidão é invalidada pelo entorno, porque o que eu tenho é o que minhas amigas ao redor gostariam de ter. Então, assim, é um descolamento dessas crenças funcionais, né, que a gente precisa reconstruir, e é um trabalho de coluna dorsal, é de ampliação de horizonte, de mudança de ponto de vista. Quando a gente consegue trabalhar isso, a gente vê logo uma redução de sintomas da depressão, da ansiedade, e milagrosamente uma redução dos remédios antidepressivos. O Bessa Van der Kolk, no livro dele, né, O Corpo Guarda Suas Marcas, eu acho fabuloso, né, esse livro é fantástico, que ele fala, a depressão só aumenta no mundo e a ansiedade. E as medicações também. E ninguém associa diretamente que aumenta a medicação e aumenta a depressão, tem algo de errado. Algo não está funcionando. Né? Essa associação não faz, né? Porque aí nós temos o laboratório que não permite que a gente associe isso, não desvalorizando o lugar da medicação, mas entendendo a medicação como uma parceria e entendendo que os sintomas, eles são um equilíbrio, eles não são a causa em si. A gente quer a redução dos sintomas, sim, para uma vida mais funcional, mas a gente quer tratar das crenças limitantes. A gente quer curar e libertar esses fardos presos em épocas da vida da gente, nessa nossa vida ou transgeracionalmente. E para isso a gente precisa reintegrar as nossas partes dissociadas. É. E para concluir, a gente precisa olhar para além do diagnóstico. E o MDR, ele traz isso. O MDR, ele trabalha para além dos diagnósticos. Eles trabalham, quando eu fiz a formação, eu me lembro que a doutora Esli, ela falou para mim assim, para mim não, foi para a turma, né? É, o MDR dá certo independente do terapeuta, né? Então, assim, ele consegue trabalhar coisas, é só você chegar na rede de memória que está originando isso. E aí a gente consegue trabalhar e as mudanças vão acontecendo de uma forma tão rápida que a gente nem entende muito bem onde foi que começou. Né? E talvez não precise, a gente não precise fazer tantas interpretações, né? Que no MDR não é o caso, a gente não precisa. Falei das interpretações aqui por causa de outras abordagens. A gente não precisa entender algumas coisas, mas a gente precisa chegar lá no núcleo, onde está essa memória adoecida. Então, ele resgata histórias, ele reconecta e cria identidades, indo muito além do diagnóstico. E não se ficar preocupando, mas fulano é bipolar, fulano é depressivo, fulano é isso. Porque, de repente, uma pessoa bipolar talvez tenha sido casada com uma pessoa com apego muito instável, né? E aí, isso de uma das abordagens que eu fiz, que é a EDP, a Diana Foch, ela trabalha exclusivamente uma abordagem focada em apego. E ela trabalha esse trânsito todo a partir do apego e do vínculo do terapeuta. O terapeuta ele precisa escutar o invisível. É importante, a importância crucial de escutar as dores do invisível, aquelas que fogem aos olhos do óbvio, do saber médico e da sociedade. A gente precisa escutar com o coração, a gente precisa se conectar com a pessoa e ver do que ela está falando, para além disso tudo. Agora, sem esquecer que estamos inseridos nessa cultura. Então, é praticamente impossível que a gente não se embole ali. Agora, se a gente não tiver atento que a gente pode se simbolar, a gente não trata o outro, a gente trata a gente. E aí a gente precisa de terapia, de conhecimento, de estudo, de supervisão, disso tudo, para formar o tripé do psicoterapeuta, né, do psicólogo. E aí, respondendo à pergunta inicial, quando a vida que sonhei não aconteceu, o que me resta? Aprender a me ver além do que me ensinaram que eu deveria ser. Aqui eu coloquei um resumo do meu currículo, mas eu quero falar como é, peraí que eu, como é que eu me envolvia com essas questões do trauma para a mulher.
Quando eu comecei a estudar isso e ver estatisticamente que o que é dito como comportamento feminino, a maior parte está como sintomatologia traumática, para mim fez um boom. Mudou a concepção. E a minha clínica, ela simplesmente deu um salto sensacional. E o MDR, com certeza, é fundamental nessa transformação. Quero agradecer a todos a esse momento de compartilhar meus estudos dos últimos anos e estou disponível para qualquer pergunta. Que delícia te ouvir, Dani. Muito acolhedor teu trabalho, muito lindo. Acho que é um olhar diferenciado para necessidades nossas, são muito específicas e muito ricas, né? Me senti acolhida. Obrigada, Neise. E eu vou compartilhar com você que esse trabalho, ele me acolhe também. Ele é um quentinho no nosso coração. E o quanto nós todos, nós psicólogos, precisamos ter esse olhar. Porque olha quanto é difícil no mundo. Esses seminários que eu estou falando, a gente está falando dos Estados Unidos. É o topo da cadeia alimentar, que eu chamo. Está lá em cima. Eles mandam, desmandam, fazem o que eles querem. Olha só eu no YouTube. Se eu derrubar o YouTube, vocês cortam isso. É, não conseguiu fazer isso. Eles não. Teve. As referências de trauma, mulheres do mundo estavam falando isso. E não vingou. Gente, isso é muito poderoso. Então, assim, se cada uma de nós que sairmos daqui entendermos, quando estiver de frente de uma mulher, a gente está diferente, talvez não de uma bipolar, de uma depressiva, de uma TDAH, de uma autista, mas de uma resposta de um trauma, nossa, a gente vai transformar a vida do nosso país. Desculpa, gente, que meu ascendente é aquário e eu temos que transformar o planeta. Que Ô, bom, Dani, pessoas com tem essa uma, energia, né? Oi, não, não ouvi. tem uma pergunta para você responder do Francisco. Não sei se você quer responder agora ou depois. Como trabalhar MDR na depressão pós-parto e apego mãe-bebê? Como é que vai ser, Lília? A gente vai Eu acho que Vai, a responder. gente pode podia, responder. não acha melhor deixar para a roda de conversas? A gente, Você acha melhor, Liz? não sei, o que que você acha, Dani? Aonde você se sente mais confortável? Olha, depende do nosso horário, como é que tá? Porque me empolguei e saí falando. Hum. A gente tem Tá tempo, tranquilo. tá tranquilo? Temos tempo. Então, a gente pode ver isso. Eu vou responder então, tá? Que eu já estou empolgada, eu vou falando. Perfeito. Essas questões, a gente primeiro tem que ver essas especificidades do que é da mulher pós-parto e ser muito nós, né? A gente está envolvida com o corpo ali. E nós temos toda uma socialização. Socialização feminina, socialização masculina. Quando a gente precisa olhar para esse corpo, a gente precisa dar espaço do que é que ela está falando, do que ela está deprimida. Por exemplo, o que a gente tem estatisticamente? Homens não respeitam o resguardo. E nós temos vários influenciadores, o que eles falam? Você acabou de parir, você já está com a barriga chapada. Nós, pessoas comuns, a gente acaba de parir, a gente está com a nossa barriga igualzinho, nem parece que a gente pariu. A gente precisa se alimentar bem para a gente ter leite. A gente está em um outro lugar. Então, o que precisa ser feito? Essa mulher entender primeiro que a culpa não é dela. Existe uma biologia. Se vocês pensarem na biologia, lembra da minha plantinha? Eu poderia ter cortado as folhas, mas eu quero. Isso se chama vida. A vida envelhece. A gente adoece, a gente passa por ciclos. E esse conhecimento das especificidades da mulher e da socialização masculina, e eu vejo que é necessário trazer homens. Então, assim, quando eu mudo esse meu trabalho, eu não quero excluir homem de jeito nenhum. Né? Porque já me perguntaram isso. Então você é a favor do divórcio, das mulheres fazer? Gente, eu não sou militante. Eu pareço, mas eu não sou. É porque eu me empolgo com as coisas, eu vou falando. Nós precisamos trazer todos para a nossa conversa. É, o pai está diretamente relacionado também. Como é? Aí você precisa entender da sua paciente. Do que ela chama de depressão? Não se focar na depressão pós-parto. O que é depressão pós-parto? Depressão pós-parto é igual bipolar. Do que ela está falando? Ela está tendo o espaço dela? Primeiro que ela, coitada, não deve dormir, a não ser que ela seja rica, né? Que eu me lembro que eu tinha morria de inveja
da Xuxa, quando eu estava tendo filho mais ou menos na mesma época, que caiu na capa assim, Xuxa é uma excelente mãe. Primeira coisa que ela acorda, ela quer saber onde está Sasha. Gente, que problema que eu gostaria de saber. Eu nem dormi, eu acordava com a mão do meu filho na minha cara. Eu só queria dormir. Então, se a mulher, tá, a gente só fica cheirando a leite. Eu ainda botava mamão para cicatrizar meu seio, né? Então, eu era uma vitamina de mamão. Eu não dormia, era uma vitamina de mamão. Cadê o tesão? Né? Tem que ter a participação desse homem. Esse homem precisa entender. A gente tem que parar de poupar os homens como se eles não sabem. Ah, é homem. Então, assim, coitado, ele tem as necessidades dele. Ele é um homem, é um ser humano, ou ele é um animal? Que ele não pode, em nenhum momento, entender aquilo. Aí, depois que você compreender esse contexto e falando com ela, agora, uma coisa que eu aprendi sobre mulheres: gentileza. Até porque nós somos mulheres traumatizadas. E vou dizer, todas nós. Porque todas nós somos mulheres. E a gente precisa de gentileza e falar com muito cuidado. Mudança de tom de voz, não do jeito que eu estava falando, mas agora, como eu estou falando agora. Entender da onde vem essa depressão, o que está acontecendo. E aí sim você vai encontrar quais são as crenças negativas. E essas crenças negativas fazem sentido nessa vida ou são crenças passadas? Por exemplo, homem é assim mesmo. Você está com um mês de parida, você não está satisfazendo seu marido? Alguma coisa nesse sentido? E aí ela se sente culpada por não estar satisfazendo seu marido, e ela entende que ela vai ser traída. Tudo isso você vai precisar separar se é dela passou essa experiência agora, se isso é uma experiência que ela aprendeu isso na família dela, né? E aí vai trabalhando parte por partes. Agora, assim, mais detalhadamente vira supervisão e aí a Lília não vai gostar. Eu vou Obrigada. compartilhar esse olhar que você traz, eu acho fantástico. Eu me identifico muito com sempre esse olhar relacional e sociocultural. Acho importante nós, terapeutas, mesmo de MDR, que é uma abordagem muito para dentro, né? A gente ter esse olhar para fora. Mas eu queria compartilhar, até para responder mais diretamente para o Francisco, porque eu já atendi alguns casos de depressão pós-parto, e foi muito interessante o trabalho de novo aí com o MDR. Um que chegou para mim, a mãe, ela não conseguia literalmente olhar para o bebê. E a gente sabe da importância dessa conexão, desse olhar, né, desse vínculo inicial bebê-mãe. E aquilo ali mexeu realmente comigo, porque eu olhava mais para o bebê e falava assim, ele precisa dessa mãe ou de algum cuidador que pudesse estar junto, tá? Até identificar qual era a questão da mãe, tinha uma emergência ali, tá? Então foi um trabalho muito interessante, gente, porque eu trabalhei no sistema familiar, pedindo apoio da avó. Então, enquanto essa mãe, ela amamentava, mas ela não conseguia olhar, tá? Então, enquanto essa mãe não conseguia olhar, manter o vínculo ocular, essa avó ficava por trás, trazendo uma conexão de olhos com esse bebê, que ele ficava fixado ali naquele rosto, né? E eu usei um pouco da estimulação bilateral no bebê, tá? No caso da mãe, foi muito interessante, porque eu fiz algumas sessões individuais, trazendo, lógico, a abordagem MDR, quando ela lembrou que na primeira gestação dela foi super, hiper traumática. Porque o bebê não dormia, porque o seio ficou arrebentado, um pouco desse cenário, Dani, que você traz aí, principalmente de primeiro filho, é muito comum, né? E quando essa mãe acessa esse trauma e a gente conseguiu fazer, então, o reprocessamento dessa situação, ela conseguiu voltar e se conectar com esse bebê e amamentar num vínculo muito bacana. Então, é só para responder que como a gente pode usar o MDR
para para esses casos específicos, independente dessas questões que compõem, constituem, né? Sim. Eu só tenho um cuidado com Obrigada. isso, que eu já atendi paciente com depressão pós-parto e foi para o psiquiatra, e o psiquiatra deu antidepressivo, e aí a gente estava É, trabalhando as questões, né, com MDR e tal, ela melhorou. O que que o psiquiatra fala? Vamos manter o antidepressivo profilático. Já viu isso? Aí eu fico assim, fiquei assustada, só que era uma médica, né? E aí eu falei, "Mas o que será um antidepressivo?" Eu perguntei para ela, mas o que que é um antidepressivo profilático? Aí ela riu, calma, Daniele, eu sei, eu não vou tomar, entendeu? Não faz sentido e a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar médico, né? Senão a gente vai patologizar a natureza, a gente precisa entender de onde vem isso, senão mais uma vez a gente vai culpar a pessoa. O que que a pessoa não fez? Então, eu sou a favor de dar um lugar mais de acolhimento, entender aquele lugar e as estimulações bilaterais, assim, o MDR é sensacional, é indiscutível, o resultado mais rápido que a gente tem e efetivo. Felipe? Completando a fala da Daniele, a gente precisa considerar também, e é um ponto que o Francisco Rômulo coloca lá no chat do YouTube, é que hoje existe uma romantização desse puerpério, como se tudo fosse lindo, maravilhoso, corresse às mil maravilhas, está todo mundo descansado, e na realidade é o que a Daniele colocou, é a vitamina de mamão. É a falta do sono, é cheirar a leite, é tentar mil coisas para fazer com que aquela maternidade exista, né, aconteça, tantas coisas para se dar conta ali, mas o que a rede social impõe para a gente é a romantização dessa maternidade. E aí, se não se tem essa conscientização do que a gente está vivendo na realidade, o que a mulher está vivendo na realidade, e o que a rede social está mostrando que precisa ser, ou que é, e aí aí que entra o choque, né? O que eu estou vendo lá de romance e o que eu estou vivendo de realidade, do caos da realidade que eu estou vivendo aqui, né? Que o bebê transforma a vida de uma casa inteira, é um caos, né? Dorme-se na hora que o bebê dorme, come-se na hora que o bebê dorme. Então, tudo gira em torno desse serzinho, e não é tão romântico assim como a rede social mostra, É. né?